Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu vim aqui gravar um vídeo resenha pra vocês de Uma Noite Como Esta. Então, gente, esse livro ele faz parte de uma série de livros da autora Julia Quinn, que é o Quarteto Smith. Então, pra quem conhece e já leu os Bridgertons, já está familiarizado com a série o Quarteto Smith, com as meninas Smith, na verdade, né? Então, uma série de 4 livros, cada um vai contar a história de uma dessas protagonistas que fazem parte do concerto anual das Smiths. Então, assim, todo ano, na alta sociedade londrina, é apresentado um concerto de cordas e piano. Então, é 2 violinos, um violoncelo e um piano, que é uma tradição anual. E é sempre apresentado pela família Smith, que é uma família composta majoritariamente por mulheres, e são as primas e irmãs que se apresentam nesse concerto. Então, quando elas debutam, quando elas já têm idade para se casar, elas entram para o quarteto e elas só podem sair quando se casam. Então, depois que elas se casam, elas não têm mais obrigação de participar desse quarteto musical. Só que tem um detalhe, elas são terrivelmente ruins. Então todas as meninas Smith não têm dom de tocar. Isso de geração a geração. Então ninguém sabe por que começou, por que o pessoal ainda comparece anualmente, porque sempre tá lotado o salão que elas se apresentam. Então todo mundo sempre comparece anualmente sabendo que elas são ruins, elas tocam sabendo que são ruins. Enfim, mas é só o charme. Nesse livro aqui a gente vai ser apresentado a Anne, ou Anne, e ao Daniel, ou Daniel. Eu vou falar mais aportuguesado, então eu vou falar Anne e Daniel, que é como eu leio. Então assim, vamos falar primeiro da Anne. A Anne, ela é governanta das irmãs caçulas Playswords. Enfim, gente, sobrenome em romance de época é complicado. Então, assim, tem a Sarah, que é a irmã mais velha, que já está tocando, ela toca piano. E tem as 3 caçulas que ainda não participam do concerto. E a Anne é governanta dessas 3 caçulas. Ela é uma governanta que ela é, vamos dizer assim, atípica. Ela é muito bonita, ela tem uns traços de uma pessoa bem nascida. Ela é muito educada, ela é muito jovem e ela tem um passado que ninguém conhece. Ninguém sabe de onde ela surgiu, de onde ela veio. E então ela é muito misteriosa por ninguém saber desse passado dela. O que acontece? No dia da apresentação, a Sarah, a irmã mais velha dessas meninas que ela é governanta, fica doente. E aí a mãe das meninas a convida, obriga a participar tocando piano, porque ela comentou que uma vez já tinha tocado piano. Ela é horrível tocando piano, mas enfim, ela vai se apresentar no Quarteto Smith. Então não precisa ser a mais maravilhosa das tocadoras? Enfim, organistas. Então ela se vê enfiada nessa bagunça, então ela vai e toca piano. É quando ela conhece o nosso protagonista, que é o Daniel. Ele é primo dessas meninas que ela cuida, então ele é um Smith, ele é um nobre e ele participou de um duelo há 3 anos atrás por causa de um jogo de cartas e ele acabou se vendo exilado do país. Então ele foi embora da Inglaterra jurado de morte. Só que ele volta 3 anos depois e ele volta justamente no dia do concerto anual. Então ele vê a apresentação dos bastidores e ele percebe que essa moça que tá tocando piano não é nenhuma das primas dele, muito menos a irmã, e ele não conhece. E ele se apaixona à primeira vista. Então esse é o enredo da nossa história. Não posso falar muito mais porque senão vai ser spoiler. O que acontece? Por que eu resolvi resenhar esse livro? Eu já li os 3 livros, falta só o último. E eu me apaixonei, me encantei por esse livro devido aos personagens serem muito marcantes, a personagem feminina e o personagem masculino, e o romance. O romance é muito leve, é muito assim, é muito gostoso. É um romance que você acredita, porque parece muito com a vida real, é muito leve. Não tem um monte de trama envolvido, apesar dela ter um passado misterioso.
O romance entre eles é muito leve a construção. Então, eu me apaixonei pela personagem feminina porque ela é muito forte. Ela é muito decidida, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode ter. Então, ela não fica deslumbrada, ela sabe quem ela sabe o que compete a ela, o que não compete, o que ela pode ter e o que ela não pode ter. E ela é muito forte, muito decidida, ela se cuidou sozinha por 8 anos, ela se virou sozinha, ela passou por muitos perrengues, ela aprendeu a se defender fisicamente e intelectualmente, então ela é muito inteligente. E é uma mocinha, assim, muito atual. É uma característica muito presente nos livros de romance de época da Julia Quinn, mas ela é uma mocinha muito atual, muito o que a gente acha, o que a gente espera que as mulheres sejam. Porque assim, tem uma parte que eu gosto muito do livro que o Daniel, ele fala assim: eu acho que eu deveria te beijar, eu acho que eu vou te beijar, eu deveria te beijar. E ela fala: eu também acho. Então assim, ela desde o começo, ela deixa claro que ela tem sentimentos por ele, que ela sente atração por ele, só que eles não podem ficar juntos porque ela é uma governanta e ele é um nobre. E ela expõe isso pra ele, então ela não fica assim, ai não sei o que. Não, ela fala que ela quer, que ela gosta, eles, sabe? Só que não dá pra eles ficarem juntos. Então ela é muito decidida e ela é muito real, sabe? Caminhão passando. Ele é muito assim, ele vem de uma família super grande. Quem tem família grande sabe, né? É tudo de todo mundo, é povão, é bagunça, é uma delícia. Então, ele é muito divertido, muito alegre. Ele me lembra, o personagem do Daniel, ele me lembra muito meu esposo, gente. Então, talvez tenha sido por isso que eu me apaixonei pelo livro, talvez. E o que acontece? Tem uma parte também que ficou muito marcada na minha memória, é que ela tá contando pra ele o que aconteceu no passado dela. E ele fala assim, que um dia, se ele casar com ela, talvez ele tenha uma filha, e essa filha talvez pareça com ela. E que se ele escutar a filha dele falar isso que ela está falando, nada menos do que um suicídio vai sair dessa história. Porque ele vai matar, né, a pessoa que causou isso a ela. E ele é muito protetor com todas as mulheres, assim, da família, porque ele tem uma família predominantemente de mulheres. Então, ele é muito protetor com as mulheres, com as primas, com a Anne, com a mãe, com a irmã. Mas não é aquele protetor que sufoca, não é aquele protetor machista que diminui. Não, ele é protetor de querer o bem, de querer cuidar. Mas ele, por exemplo, com a Anne, quando ele vai tomar alguma atitude com relação a ela, beijá-la, enfim, ele sempre pergunta se ela quer, se ela está se sentindo bem com aquela situação, o que ela acha daquilo. Então ele dá muita... Naquela época que os homens eram muito machistas, ele é muito assim... Ele deixa a mulher tomar decisão, ele não invade o espaço. Uma coisa que os homens poderiam entender, não é mesmo? Que não é não. E que a mulher tem o direito de falar o que quer, o que não quer, e que tem que ser respeitado. E aí ele é muito empoderada, e também é uma coisa que as mulheres têm que ser, né? A gente tem que saber o que a gente quer, e quem nós somos, o que podem e o que não podem fazer com a gente. Então são personagens muito atuais dentro de um romance de época, com um romance, gente, muito leve, muito gostoso. Eu li assim em um dia. Então é um romance que você termina e fala, ai, que fofo. Então eu dei 5 estrelas, favoritei. E assim, eu amei, gente. Então eu indico que leia assim a série toda. O Quarteto Smart-Smith é muito bom. O terceiro livro eu dei uma empacada, mas terminei e vou começar o 4º. Mas assim, gente, é Julia Quinn, né? Então vale muito a pena ler. Então assim, leiam Uma Noite Como Esta. Os protagonistas são maravilhosos. O romance é uma gracinha. Tem aquele quê familiar. Eu acho que nesse livro ficou mais evidente. Tem aquele quê familiar que tem os Bridgertons. Então, leiam e se apaixonem pelo Daniel. Então é isso, gente. Essa foi a resenha. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.